Prazer em estar aqui. Obrigada a você que está aí, que eu imagino que eu tenho alguém me acompanhando no momento que a gente marca com o Senhor, né? Hoje nós estamos caminhando para o encerramento do conhecimento do Antigo Testamento, o básico, né? Porque nós sabemos, todos sabem, que é muita coisa que tem. Nós vamos entrar no livro dos profetas, porque nós terminamos, só lembrando um pouquinho o outro, que nós terminamos o livro de Reis, terminamos com um cisma, não foi? Salomão reinou até morrer, o terceiro rei. Ele cometeu muitos erros, ele se afastou também de Deus, mas ele foi um rei sábio e reinou até o fim dos seus dias. Ele morreu. Mas o povo, como sempre a gente vê, mesmo no nosso mundo, né, atual, o povo, é difícil estar em unidade, em amizade, num pensamento útil, todo mundo. A gente não vê, a gente vê muita... a corrupção vai entrando, às vezes tem grupos muito bons, tem pessoas que se juntam para o bem, para fazer o bem, e tem também quem não faz. E eu queria que ficasse gravado essa parte do Antigo Testamento que nós vimos, que vocês nunca esquecessem. Que lá no Novo Testamento, que vai ser glorioso, que nós vamos entrar no nosso próximo encontro, na vontade de Deus, nós vamos entrar no Novo Testamento, na glória do Novo Testamento, com revelações magníficas do nosso Deus. O nosso Deus, então eu agora vou ler o nome dos livros pelo menos uma vez, porque nós não vimos todos os livros. A gente gasta acho que uns 2 ou 3 anos para a gente ler todos os livros inteirinho da Bíblia todo dia. Mas que todos que me ouviram, que todos que me ouvem, eu desejo de todo o coração, que não esqueçam que existe um Deus que nos criou por amor e nos quer de volta para Ele. Mas que não é simples assim. Eu morro e vou para Deus. Nós vimos por aqueles poucos acontecimentos, aqueles fatos que aconteceram, que não é simples assim. Não podemos esquecer dos 10 mandamentos. Sinceramente, quanto mais a gente conhece a Deus, a gente pensa assim: eu quero chegar lá, meu Senhor, e encontrar todos os meus amigos, todas as pessoas que passaram pela minha vida. Todas as pessoas, afinal, do mundo, porque é o desejo de Deus. E estar com todos, com o nosso Pai, num paraíso celeste que não tem medida, que não tem como sabermos. Tamanha é a felicidade que nós não aguentaríamos, nem suportaríamos tanta felicidade pelo ser humano miserável, frágil, que nós nos tornamos com a queda do paraíso e com todos aqueles inimigos que nós temos, né? Mais uma vez recordando que é o mundo, o demônio, o pecado, a nossa vontade, né? É isso que nos leva a pecar. E pecar dá tristeza a Deus
e pode nos levar à condenação. Que a gente nunca se esqueça disso. Não é brincadeira. Deus é amor, sim, mas Ele precisa ser amado por nós, por tudo que foi feito a Ele, que nós vamos conhecer mais profundamente no Novo Testamento. Que nós vamos ver o amor de Deus com mais profundidade, porque é infinito, nós nunca alcançaremos tudo. Mas a gente vai conhecer mais, vai passar a amá-lo e preocupar. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, quem está aí me ouvindo? Quem para um outro dia, uma outra hora para ouvir? Não esqueça, o que nós não podemos é esquecer que existe uma eternidade nos esperando. Nós não vamos ficar para sempre aqui. Quando a gente vê uma pessoa com tanta maldade, fazendo tanta maldade, vamos imaginar uma pessoa como Hitler e tantos outros, tanta maldade, a gente pensa, como não pensou que existe uma eternidade, que nós não vivemos aqui para sempre? Hoje eu estou um pouco assim, de lamento pelo mundo em que a gente vive. Com tudo que a gente conhece desse Deus que nos criou, vemos que tem gente que fala, Deus não existe. Outros que falam, eu adoro é o demônio, é ele que me dá coisa boa. Deus fala de sofrimento. E nós vamos ter momentos em que nós vamos, Deus, o Espírito Santo, vai nos levar a entender o valor do sofrimento, porque aqui passa, na eternidade nunca passará. Quando Deus nos cria, nunca mais nós acabamos. Ele nos cria corpo, alma e espírito. E quando Ele cria a nossa alma, quando nós nascemos, somos bebezinho, a nossa alma não é bebezinho. Deus nos cria a alma não cresce, a alma é do mesmo jeito. Então, se nós morremos bebezinho, a nossa alma se apresenta diante de Deus como ela é, adulta. Provavelmente, aqui não diz, provavelmente com a idade de 30, 33 anos, nós vamos pensar na nossa vida, na nossa idade. Até isso nós podemos refletir. Por uma razão que nós vamos falar depois. A gente vai viver eternamente na glória, embora a gente não conhece, né? Nós não conhecemos, só quando chegarmos lá, nós não conhecemos a nossa alma, mas nós cremos. Nós não vemos Deus, mas nós cremos. Deus quer isso. Creia em mim. Creia em mim. Que dor que é para o coração de Deus ouvir: Deus não existe. E nós sabemos quantas pessoas eu já ouvi dizer isso. Quantas pessoas dizem, outros já dizem o contrário. Deus é amor. Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda mesmo. Vamos para o inferno porque queremos. Porque a nossa vontade concorda com o inimigo que nos tenta para nos convencer, e nós nos agrada porque ele apresenta sempre um fruto agradável. O mundo vem com suas criatividades
que desagradam a Deus, que poderiam ser só para agradar a Deus. E diz, Deus, a gente não vai, ninguém vai. Eu já ouvi uma pessoa consagrada dizer assim, eu creio no inferno, mas eu não creio que tem alguém lá. Como não? Como não? Nós sabemos que tem pessoas construindo templos, e há muito tempo, construindo templos para o demônio, para adorá-lo. Não quer a Deus. Então Deus respeita justamente porque Ele é amor. Ele respeita, Ele avisa. Ele manda alertas para nós. Se você vê uma tsunami, uma catástrofe natural, Deus permite, Ele quer dizer algo. Lembra de Sodoma e Gomorra que eu falei? Então Deus é amor. E Ele só nos respeita quando nós não o queremos. Aí Ele não se manifesta a nós, nós não temos a presença dEle, que consiste na felicidade eterna. O que é o inferno? Não é um lugar que nós vamos andando. Nunca vi. Mas tudo que nós aprendemos é espírito, nós somos alma e espírito, não ocupamos espaço. É um sentir, é um viver, um tormento, porque não amou a Deus. Assim é o inferno. O demônio vive no tormento com toda a sua legião, que concordou com ele, vive no inferno pela ausência de Deus. Deus está longe dele? Não está, mas ele não sente. Tem algum lugar que Deus não esteja? Não tem. Não tem. Mas quem não quer senti-lo, quem não o ama, quem não o deseja, não o sente, não, só tem uma coisa, sofrimento, e vive no inferno. O inferno é isso, sofrimento eterno. Porque não quer, Deus quer a felicidade eterna, que nos dá chance com o purgatório. Porque nós pecamos. Sabemos que pecamos. Muitas vezes já repeti, mas para a gente não esquecer. Porque eu já ouvi também muita gente dizer, eu não peco. Peca, não existe quem não peca. Nós precisamos é nos reconciliar com o nosso Pai, que é Deus, que está disposto a nos abraçar. Te perdoo, minha filha, te perdoo, meu filho, quero você no paraíso comigo para sempre. Eu quero deixar isso antes de entrar no Novo Testamento, que é só isso que nós vamos descobrir. Felicidade com Deus. Mas aquele que fala, eu não quero, até o último momento da nossa vida, que não é longo, a gente tem que lembrar. Nós vamos morrer, nós não vamos ficar aqui, como falam, ninguém vai ficar para semente. Ninguém vai ficar. E para onde eu quero ir? Para onde nunca mais eu vou acabar. Uma felicidade que não existe fim. Não vamos esquecer disso. Deus é amor, Deus quer a nós. Ele está feliz com quem está aqui comigo. Ele está feliz quando eu digo a Ele uma coisa tão simples. Ó Senhor, eu quero falar em Seu nome, eu quero falar do Seu amor aos meus amigos, às pessoas. Uma pessoa que não está pensando em nada, que não teve chance de ouvir nada, que de repente ouça. Faça chegar, Senhor.
que essa realidade existe. Nós morremos e o nosso corpo vai para a terra e nós vamos para a eternidade. Pecamos, temos alguma coisa, vamos purificar lá no purgatório, que ele dá, lá é o único lugar que a gente sai. Do céu não saímos, do inferno não saímos. Mas no purgatório nós saímos. Por isso lá, nunca nós sabemos quanto é cada um que fica lá. Eu tenho o meu pecado, você tem o seu, cada um tem o seu, uns têm muitos, outros não têm. Outros permanecem pecando do começo ao fim e não dá a mínima para os mandamentos de Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, por amor para nos dar felicidade eterna. Quando ele pensou em você, ele amou você, pensa nisso. Quando eu penso em mim, Maria Inês, que ele me deu a graça de me chamar para falar no nome dele, para muitos que não tinham chance. Ele falou, Maria Inês, eu te criei porque eu te amo. Cada um de vocês. Quem não quer ser amado? Como ele quer ser amado por nós? Então, numa coisa simples, eu diz, ó, meu Senhor, eu te amo. Ele fica feliz. Não tem comparação com o pai daqui da terra, com a mãe daqui da terra, que ama profundamente os filhos, mas nem tem comparação com esse Deus. O purgatório ele criou para que tivéssemos chance. Grave, não quer ele, não quer voltar, não se arrepende, não vou parar de pecar, vai para o inferno. Agora, está com menos pecado, fala com Deus, que como nós ficamos com Ele, fala, Senhor, não me deixa, me segura, me prende ao seu coração para eu te amar. E o que eu tiver de purificar vai ser com sofrimentos aqui. Nós não podemos perder o sofrimento daqui. Nós devemos falar, Senhor, eu me uno a Ti no meu sofrimento. Assim eu purifico um pouco das minhas ofensas que eu te fiz. Aí, mas eu acabo morrendo e tenho que purificar, porque no céu só entra santo. E onde eu vou me tornar santo? No purgatório. Eu não vou estar infeliz lá. É sofrimento. Por quê? Eu não vou estar com Deus, porque Ele não está. Porque a ausência dele é o sofrimento maior. Aí a contrição. Aí eu vou ter uma contrição. Puxa vida, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu pude fazer aquilo com esse Deus amor? Como eu pude não obedecer os seus mandamentos? Com tudo que Ele fez por mim? Eu quero preparar o coração de cada um que me escuta, que deseja, para o Novo Testamento. Para abrirmos, escancararmos o nosso coração para Deus. Desligar do mundo, dos prazeres do mundo. Posso me divertir? Sim, Deus quer a diversão. Diversão limpa, pura. Deus ama a família. Ele quer família unida, unida a Ele. Eu testemunho que eu sou de uma família que meus pais tiveram 14 filhos. Eu lembro, desde pequenininha, o meu pai chamando à noite para rezar, todos os filhos. Chegou a acontecer de ficar todos em casa. Imagina, era no sítio. E chegava à noite, meu pai chamava os filhos para rezar. Assim Deus quer a família. Quando ele chamava, todo mundo
saía de onde estava. E quando a gente era pequeno, era a hora da gente sofrer, né? Rezava 15, 20 minutos, a gente pequena achava que era uma eternidade que o papai deixava a gente em pé lá, era em pé, a gente rezava em pé na sala. Então é isso. Hoje eu estou com esse desejo que eu sei que foi Deus que colocou, o Espírito Santo, Deus Trindade, mistério da Santíssima Trindade, de um único Deus e 3 pessoas. Por que mistério? Porque não entendemos, mas cremos. Ai de quem não crê num Deus amor que só pensou em felicidade para nós. Então eu vou ler para vocês, pelo menos uma vez, os livros da Bíblia. E vou falar um pouquinho de profetas, porque o livro dos profetas foram os últimos livros do Antigo Testamento. E os profetas, quem eram? Eram pessoas que Deus escolhia para zelar do povo dele, para avisar. Como ele mandou o profeta Jonas lá avisar Sodoma e Gomorra, que estava grave, pervertida. Até agora, e agora nós estamos num mundo que está quase pervertido, se não tiver já. Uma grande parte do mundo em que nós vivemos está pervertida. Quer tirar Deus da vida, quer tirar Deus do mundo. Deus, dono do mundo, que criou todas as coisas. Quer tirar, afastar Deus de tudo, destruindo família, destruindo bebês, sacrificando e torturando bebês, abandonando bebês, abandonando idosos, pessoas incapazes, limitadas. Esse é o mundo que Deus criou por amor e viu que tudo era bom. Que pena. Não vamos esquecer, vocês que caminharam comigo, sobretudo, e que mais para frente eu sei que alguém vai... O Senhor vai levar. É muito simples o que eu falo, mas é de Deus e quem faz a obra é Ele, não sou eu. Se você fala, eu quero ouvir Deus, é Ele que faz, não sou eu. Eu agradei a Ele, eu tenho certeza, e me sinto honrada por esse convite. Me sinto honrada de desejar amá-lo até o fim, de ser capaz de dar a vida por Ele, porque Ele é capaz de dar a vida por nós. Então, Deus é Trindade, mas é um único Deus. Então eu vou ler o nome dos livros, porque nós vimos alguns, né? Então eu vou ler no Antigo, só o do Antigo Testamento e o nome dos profetas são 18 livros proféticos, que Deus usou os profetas para sempre mandar aviso, vamos chamar de aviso. O Senhor está avisando, como Ele avisou Sodoma e Gomorra, através do profeta Jonas, né? No Antigo Testamento temos Gênesis, que nós vimos um pouco, é a origem, não é mesmo? Êxodo, lembrando do povo que foi parar no Egito e Moisés trouxe de volta. Levítico, não chegamos a ler Levítico, mas é tudo coisas lindas de Deus. Eu escolhi aquelas que eu achava mais forte. E tudo não dá também, a gente esquece, nós somos limitados.
Números, livro dos números. O que eu lembrei a vocês? Nos lembramos do livro dos números. A bênção litúrgica. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Espero que vocês digam para mim que Deus te abençoe. Amém. Ele disse que é para pedir a bênção para Ele, que Ele abençoa. Já pensou um Deus que um dia eu vou ver? Nós não temos a mínima ideia da beleza, não suportaríamos. Nós não aguentaríamos a beleza de Deus e o amor. Porque o nosso amor é muito limitado. O amor de Deus não tem limite, porque Ele é o amor. Deuteronômio, outro livro, nós vimos uma passagem que eu gosto de lembrar. O Senhor dizendo assim: buscai-me de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e me encontrarás. Não esqueçam disso. Outros livros. Livro de Josué. Quem foi Josué? O que entrou na Terra Prometida com o povo de Deus, né? Com os israelitas. Livro dos Juízes. Quem eram os juízes? Nós vimos. Que coordenava os acampamentos, as tribos de Israel. Livro de Ruth, lembra que eu disse? Tem mulheres muito fortes, maravilhosas na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, que está no primeiro livro dos reis. Segundo livro de Samuel, segundo livro dos reis. Primeiro livro dos reis, terceiro livro dos reis. Segundo livro e primeiro livro das crônicas. Segundo livro das crônicas, livro de Esdras, livro de Neemias. Quando vocês ouvem, para quem não ouviu ainda, aí quando ouvir já sabe, está lá na Bíblia. Livro de Neemias, livro de Tobias, livro de Judite, livro de Esther, grandes mulheres. Primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, então nem se fala. Macabeus é a mãe e os filhos que deram a vida por Deus. O livro dos Macabeus, se vocês podem, achem um tempinho, leia o livro dos Macabeus. Livro de Jó, livro dos Salmos, que já fala mais de sabedoria. Livro dos Provérbios, livro do Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, livro da Sabedoria, livro do Eclesiástico, que pode ser chamado de Siraque. Cântico dos Cânticos é um tipo de poema de amor. Podemos pensar num livro escrito para os esposos que se amam, para o nosso amor para com a Igreja de Deus. É um livro de declarações de amor. Cântico dos Cânticos. Que há quem ache até que não é um livro bíblico. É um livro. O que está aqui é Deus que revelou. Agora eu vou ler os 18 livros proféticos. Isaías, todos profetas. Quem eram os profetas? Homens que Deus chamava, dava uma missão. Você vai fazer isso em tal lugar. Deu a missão para Jonas de ir a Sodoma e Gomorra falar: mudem de vida,
Vocês vão à perdição dessa maneira. Isaías, todos esses que eu vou ler agora são profetas, foram servos de Deus. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses são os 18 livros proféticos, que são livros proféticos, que trazem profecias, coisas que acontecerão no futuro. O que é uma profecia? Quando Deus escolhe um para dar uma profecia, um aviso de algo que vai acontecer, nunca ele diz data, mas ele fala, vai acontecer isso. E quando ele fala, acontece. E se ele fala, como ele falou para Sodoma e Gomorra, façam penitência, se arrependam, mudem de vida, isso não é vida de ser humano, de filho de Deus. Senão eu destruo as cidades. Perversão, Deus não é afronta a ele. Como foi no dilúvio. Perversão. Mas ele disse, com aquele lindo arco-íris, quando vocês olharem para o arco-íris agora, louve a Deus, ó Senhor, é a lembrança da sua aliança, de que não virá mais dilúvio para cima de nós, mas nem por isso o Senhor deixa de nos lembrar, de profetizar, de castigar, de falar, de amar, de falar, eu faço tudo isso por amor, porque eu te amo. Então nós vamos lá, nos profetas que eu li os nomes, eu vou ler alguma coisa assim bonita em alguns profetas que eu destaco umas frases que sempre gosto de ler falando com Deus. Porque quando nós lemos aqui, lembre-se, estou falando com Deus. Se você concorda comigo, se está te lembrando algo bom, se eu estou te falando algo que é bom lembrar, porque é da sua felicidade eterna que Deus está falando através de mim, dá seu like, divulgue, compartilhe, chama quem vocês não conhecem. Fala, vamos pensar em Deus. Sabe por quê? A gente não vive sempre aqui, não. A gente morre. Nós já vimos tanta gente no caixão, não é mesmo? E eu não sei se amanhã eu estou aqui. Eu não sei quantos dias o Senhor me deu, quantos anos de vida. Eu só digo que eu amo Ele e que quando Ele me chamar, eu quero ir para Ele. E todo mundo deve ser assim. E eu desejo isso para vocês. Eu não estou aqui para outra coisa, a não ser servir o Senhor e desejar despertar quem está distraído nas coisas de Deus. E corre o risco, porque Satanás, ele não perde tempo. Ele está atento em cada um, ver se está distraído para ele pegar. Fica atento. Fica atento. Para ele é simples. Eu pertenço a Deus. Eu não vou fazer o que você quer. Aqui tem um versículo que eu gosto de ler, que o Senhor diz assim, através do Eclesiastes, livro do Eclesiastes. Aquele que lhe é agradável, aquele que é agradável a Deus, Deus dá sabedoria, ciência e alegria. É bom ou não é?
Se nós agradamos a Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá alegria, Ele nos dá ciência, conhecimento, capacidade de conhecer a verdade, ir em busca da verdade e conhecer a verdade. A verdade é Deus. O demônio é o pai da mentira, então ele mente. Ele engana muitos aqueles, sabe, satanistas, vocês com certeza já ouviram falar e até conhecem. Satanistas que se declaram adoradores de Satanás. Satanás era o Lúcifer, o anjo mais lindo do céu na escala hierárquica, mas essa hierarquia era de conhecimento. Ele que tinha mais conhecimento, por isso que ele instrui aquela legião que ele conseguiu para ele, e o arcanjo São Miguel é aquele que combateu com ele e vence. Se você tiver com problema com Satanás, que está te atormentando para te fazer, para você se afastar de Deus, você já sabe como é que vai ficar com Deus. Olha os mandamentos. Chama por São Miguel. São Miguel vence Satanás. A nossa vontade vence Satanás. Deus é nosso Pai. Ele nos ajuda. O que mais eu anotei que eu gosto de ver? Diremos muitas coisas, porém faltarão as palavras. Mas o resumo do nosso discurso é este. Ele está em tudo. Não podemos esquecer. Deus está em todo lugar. Está aqui, ouvindo a mim, vendo e ouvindo todo o seu ser. Você que está aí, que Ele abençoa, que Ele abençoou porque eu pedi. Ele falou, peça e eu abençoo. E acredito que estou abençoada porque vocês me pediram para me abençoar, não é mesmo? Mesmo que tiver uma pessoa. Mas outro horário vai poder assistir. Outra coisa boa de se ler. Só vemos um pequeno número de suas obras. O que nós vemos de Deus? O arco-íris maravilhoso, a luz, o sol, as estrelas, os astros, as galáxias, os mares, os rios, os passarinhos, as flores. Todos nós, toda a humanidade, toda a beleza natural. É a coisa mais linda que Deus fez para quê? Para nós. O Senhor fez todas as coisas, Ele dá sabedoria àquele que vive com piedade. Você ama a Deus? Você gosta de Deus? Fala-se, Deus, eu quero. És o meu Pai. És o meu Pai que me criaste, creio em tudo que o Senhor disse. E eu quero viver igual o Senhor falou. Eu quero combater a minha vontade, que é de cabeça dura de vez em quando. Cai na fraqueza, está sabendo, não estou agradando a Deus, mas quando é um prazer que o demônio envolve com mais prazer ainda, a pessoa é vencida pelo demônio. Não podemos deixar. Não podemos deixar. Aqui tem um texto impressionante no livro do Eclesiástico, porque tem Eclesiastes e Eclesiástico. Aproximai-vos, é Deus chamando aqueles que não sabem nada a procurar.
a procurar por ele, procura saber, igual você parou aí, você procurou, fez isso que ele falou. Eu também procurei, fiz isso que ele falou. Aproximai-vos de mim, ignorantes. Não, ele não está xingando, não. Ele está falando de ignorância de quem não conhece, ignora, desconhece, né? Reuni-vos na casa do ensino, viu? Nós estamos reunidos, não estamos? Na casa onde aprendemos, onde conhecemos o principal da vida. Porque, como diz Salomão na sabedoria, o mundo que a pessoa que tem toda a sabedoria do mundo não é nada sem Deus. Por que tardais? Ele fala, olha, por que vocês ficam demorando procurar? Vem procurar me conhecer. Que direis a isso? Vamos parar um pouquinho, o que nós dizemos a isso? Nós demoramos procurar por ele? Precisamos de vez em quando lembrar. Não ele fala assim, por que tardais? Que direis a isso? Não, Senhor, não queremos tardar mais. Vamos falar para ele, né? A vela está aqui da chama da nossa fé que quer falar para ele. Senhor, não queremos tardar em te procurar cada vez mais. Vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede, porque quem não busca Deus tem sede de algo que não sabe. Sabe, não sacia. É um insaciável. Tem um insaciável do sexo, o insaciável da gula, o insaciável de um monte de coisa, de ganhar dinheiro, de ter coisas, avareza, guardar coisas. Insaciável. Por que é insaciável? Não buscou Deus. Deus sacia o ser humano. Abri a boca e falei. Buscai a sabedoria sem dinheiro. Olha lá, que eu já lembrei isso. Buscai a sabedoria sem dinheiro. Infelizmente, nós devemos rezar pelos políticos, nunca condenar ninguém, mas rezar, porque a gente quer o que Deus quer. Deus ama todo mundo e a gente quer que todo mundo vá para Ele, para dar alegria a Ele. E o dinheiro é um dos males que o mundo oferece. E é fácil de cair, porque ele compra tanta coisa. Ah, se ele fosse usado para o bem. Ah, se ele fosse usado para o bem, só para o bem. Não quer dizer que ninguém não usa. Usa sim. Usa sim. Tem gente que busca Deus e usa o seu dinheiro preocupado com Deus. Dobrai a cabeça sobre o jugo, quer dizer, sejam humildes. Não fica pensando em ter. Receba a vossa alma a instrução. Vê que o Senhor fala em alma, porque é a alma que peca. Então ele se refere sempre à alma. Porque a hora que nós fecharmos os olhos do final e ele nos dá uma última chance, porque ele é amor, a nossa alma se depara com ele. E aí a decisão? Vamos pensar nela? Receba a vossa alma a instrução. Viu só? Ele não está falando de o seu corpo, a sua cabeça. Porque a nossa alma está aqui captando, recebendo tudo isso. Tudo isso é nossa alma. Então ele fala, receba a vossa alma a instrução, porque é ela que precisa, né? Porque perto se pode encontrá-la. Viu só? Ela não está longe de nós, ela está em nós. Espírito é o que Deus põe dele em nós. Quando nós recebemos o batismo, então, quando nós chegarmos lá,
Não para não. Não para não, desanima não. Vem, Novo Testamento é maravilhoso. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei e como adquiri grande paz. Esse é o Eclesiástico que está falando, se eu não me engano, é Salomão. Recebei a instrução como uma grande soma de prata, riqueza, verdadeira riqueza. A instrução, sabedoria de Deus. E possuireis nela grande quantidade de ouro. Quer dizer, quanto mais buscamos sabedoria em Deus, mais seremos felizes, teremos paz, estaremos bem. Que vossa alma se regozije na misericórdia de Deus. Como eu desejo isso a todos. O Senhor coloca no nosso coração esse desejo. A todos. Que a vossa alma se regozije na misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso. Mas é justo. Não podemos esquecer, mas misericordioso infinitamente. E não sereis humilhados quando louvardes. Tem gente que tem vergonha de rezar ou se sair com a Bíblia na mão. É ter vergonha de Deus. Pode não. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe. Olha, palavra de sabedoria. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe. Qual é a nossa tarefa? Buscar o nosso Deus, estar com Ele, ser feliz com Ele, curtir a misericórdia dEle. E no devido tempo, Ele vos dará a recompensa. Que recompensa é essa? O céu, felicidade eterna. Me ame, fique comigo. Você não imagina a recompensa que eu tenho para você. Se fordes dóceis à obediência, provareis os melhores frutos da terra. Agora, no livro do Isaías, primeiro profeta. Isaías. No livro do Isaías, ele vai começar porque Deus, Ele não terminou o seu plano de salvação. Nós estamos aqui, nós precisamos ser salvos, não é mesmo? Então, Ele não terminou o plano dele de salvação. E no Novo Testamento, pode ser, porque há 2023 anos no Novo Testamento. Se em 2000 anos o Senhor corrige a terra, faz uma correção, limpa a sujeira que está no mundo, limpa as pessoas do pecado de alguma forma, que Ele só que sabe como é que Ele ganha, Ele faz porque Ele quer ganhar, nós não sabemos, mas de 2 em 2000 anos Ele fez uma modificação na humanidade. Parece que é um prazo que a humanidade chega no ápice da corrupção. Em vez de ir melhorando, começa bem e termina mal. Então eu vou ler só esse começo, que nós vamos continuar. Deixa eu ler só essa frase aqui antes. O povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Isso aqui é como se quem está ensinando, quem está partilhando, fala, né? O povo meu que já sofreu, que já viveu, que já passou por muitos problemas.
o que aprendeu do Senhor dos Exércitos é isso que eu anuncio, que eu quero anunciar. Agora, para começarmos o nosso encontro próximo, que já é Novo Testamento, eu quero começar com Isaías, o profeta, porque tem tantos, em pena que não vai dar. Vocês, eu passo, assim como eu falei para vocês dos Salmos, reza os Salmos. Você não tem como falar com Deus, você está sem ideia, pega um salmo, fala para Ele, reza para Ele te ama. Assim é todas as coisas dele, a gente lembrar, né? Então, assim são os profetas. Então, eu gostaria que vocês escolhessem um profeta e lessem sobre ele. No início da Bíblia tem um resumo sobre cada profeta. Quem era ele, o que foi que ele fez, no início da Bíblia. Procura lá, escolhe, são textos pequenos que fala quem é aquele profeta, o que foi que ele fez. Eu vou falar aqui o comecinho, porque o profeta Isaías, ele anunciou uma tão grande nova para o Novo Testamento que eu quero deixar parar aqui, para daqui continuarmos no nosso próximo encontro. Primeiro, lá em cima, ele fala assim: tem ânimo, não temas, não tenha medo, não vacile o teu coração. Não tenha dúvidas de Deus. Não tenha dúvida o demônio gosta de colocar dúvidas da existência de Deus na nossa cabeça. Não duvide da existência de Deus, do amor de Deus, do céu, do purgatório, que eu vou ter que me purificar, eu vou sofrer lá, é de contrição. É de amor a Deus que eu não tenho Ele perto. Eu fui fazer aquilo, agora eu estou com Ele longe. Ele está lá, mas eu não estou sentindo. Por quê? Porque isso me limpa a alma. A minha alma vai brilhar para estar com Ele. A minha alma vai brilhar. Então, cada um é um, cada um vai ficar um tempo lá que não sabemos, né? Então, eu vou ler aqui o que foi que o profeta Isaías anunciou. Profecia. O sinal do Emanuel. O Senhor disse ainda a Acaz: pede ao Senhor teu Deus, Deus falando a Acaz, a uma pessoa. Pede ao Senhor, ele mesmo falando para ele pedir, né? Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acaz respondeu: de maneira alguma, meu Senhor, não quero pôr o Senhor à prova. É assim que devemos ser, né? O Senhor não quer que jamais duvidemos dele, nem coloquemos à prova, nem o afrontemos. Eu lembro, vocês lembram do Titanic, todo mundo lembra, né? Eu li um texto até do neto do dono do Titanic, que ele fez uma afronta a Deus. Não é brincadeira afrontar a Deus, perverter, afrontar a Deus. Tem consequências. Não é Deus que fala, eu vou te fazer isso agora. São consequências. O dono do Titanic disse assim: nem Deus afunda esse navio. Qual seria a atitude correta dele?
prostrar no chão e agradecer a Deus que deu capacidade e dinheiro para ele fazer aquele navio. Obrigada, glória a ti, meu Senhor. Eu fiz esse navio que vai cortar os mares, uma coisa maravilhosa, um passeio maravilhoso, o mar que o Senhor fez para nós. Não, ele fala assim, nem Deus afunda meu navio. Ele se colocou acima de Deus, foi ou não foi? O que aconteceu? Já sabemos. E assim, muitas coisas. Nós não fazemos isso. Eu sei que quem está aí não faz isso. Não afronta Deus. O certo é que tudo que a gente faz de afronta, nós acabamos tendo consequências tristes. Ele falou que dá alegria quem ama ele. Procura por mim, aprende, ter conhecimento de mim. Eu te dou ciência, eu te dou alegria. Quanta coisa o Senhor me deu. Não tenho conta para agradecer. O quê? Tudo que eu tenho. Muita coisa? Não precisamos muita coisa. Precisamos o necessário. Eu preciso é que a minha alma esteja bem de acordo com o Senhor, juntinho dele. Que eu quero encontrar com ele. Aqui é só o necessário. E ele me deu tudo que eu preciso. Incrivelmente, nada me falta. Se eu tivesse um monte de dinheiro, de repente eu ia afrontar Deus, né? Louvado seja Deus, eu tenho o necessário que Ele me deu e eu o louvo e o adoro. E essa vela aqui, eu chamo vocês. Vamos falar para o Senhor que essa chama dessa vela é o nosso amor por ti, que nós não queremos deixar de amar, nós queremos aumentar o nosso amor. Aí Isaías respondeu, olha o que Isaías, profeta, respondeu. Ouvi, casa de Davi. Davi já morreu faz tempo, não é? Mas Davi continua na história do povo de Deus, como todos aqueles servos, profetas e tudo. Davi nós vamos ver sempre falar de Davi, de Salomão, de todo o povo do Antigo Testamento. Por isso eu acho importante, começar nas origens, para conhecer o que foi que Deus revelou no início, para depois regozijarmos no Novo Testamento. Isaías respondeu, ouvi, casa de Davi, é o povo de Deus, né? Não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Foi o que Acaz falou, lembra? Eu não vou provar meu Deus, eu não vou pedir isso. Deus fez um teste com ele. Pede isso para mim. Ele falou, não, eu não vou provocar o meu Deus. Então Isaías já confirma. Não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Nós vamos começar aqui no próximo encontro, esquece não. Isaías 7, no versículo 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. O sinal do Emanuel. Emanuel é usado muito nome no Espiritismo, não é mesmo? Nos nossos irmãos espíritas, que depois eles vão encontrar a verdade, nós rezamos por eles, eles encontrarão a verdade. Mas Emanuel
é o Deus conosco, é o Messias Salvador, que está na história da salvação. Um pecado que foi cometido contra Deus no paraíso, homem nenhum paga esse pecado. Qual foi o plano de Deus que vem caminhando até agora? Para dizer isso aqui: uma virgem dará à luz a um filho que lhe chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel. Nós continuaremos da próxima vez com essa grande profecia de Isaías. Deus fala para ele, avisa: no meu plano de salvação não adiantava todos os nossos sacrifícios se não tivesse um Salvador que Deus mandaria. Deus conosco. Emanuel. Qual é o sinal? Uma virgem conceberá. Isaías viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. 600 anos, aí o povo de Deus ficaram todos esperando. 600 anos e o Senhor prometeu o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, e nos dará salvação, porque o plano de salvação não acabou. Nós precisamos ser salvos. Quando? Quando estivermos tudo com Deus. E quando nós vamos meditar no Novo Testamento, ó glória ao Senhor. Ó glória ao Senhor, quem é esse Messias, Deus conosco? Quem é esse que Isaías falou? Que Deus falou para ele falar? Avisa. E tem um sinal. É uma virgem que conceberá. É possível? É esse o sinal. Prestem atenção. Aí eles ficavam atentos, esperando qual virgem seria a mãe do Deus conosco. Deus te abençoe. Tenha até quinta-feira muita paz, muita reflexão sobre isso, muito desejo de Deus que vale a pena. Não vale a pena a gente ficar. É bom, um monte de coisa no mundo mas às vezes não convém. Tudo é bom, mas nem tudo convém. Também ele vai falar. Então vamos escolher o que convém. Eu só quero o bem de todo mundo, graças a Deus.